Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor entre na sua casa, na sua família e que você tenha um ótimo dia. Hoje eu quero comentar com vocês sobre dois assuntos. Um, sobre a ex-deputada presa, né, que está presa a Flor de Lis, que a gente pode chamar de Flor do Diabo, né, que entra aí com uma estratégia para o seu julgamento, que vai acontecer agora no dia 6 de junho. Ela entra com uma estratégia de destruição total da imagem de Anderson do Carmo. Não basta matar, tem que agora acabar de vez com o Anderson do Carmo, até que existem informações que o Anderson fez algumas coisas estranhas, assim. Mas aparecem tantas histórias agora que o Anderson do Carmo não tem como se defender. E eu quero comentar sobre isso com vocês. Fora isso, uma história que está impactando o mundo evangélico, um presbítero da Assembleia de Deus que foi excluído apenas porque não pôde mais dar o dízimo. Segundo o presbítero, ele ficou desempregado e está doente. Meu amigo, temos muitos assuntos para conversar com você hoje. Deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é o da Flor de Lis, né, que entra aí com uma estratégia que, olha, é uma estratégia de destruição total da imagem do pastor Anderson do Carmo, né? Como eu tinha dito, né, eu não posso me separar porque é pecado, então eu falei, matou o cara. E agora começa a destruição da imagem do Anderson do Carmo. Os jornais estão trazendo o seguinte aqui, ó. Neta e filha de Flor de Lis acusam o pastor Anderson de abusos, pontinho. Casos serão levados para o júri, né, da ex-deputada. Ela vai ser julgada pelo júri, né? E ela está querendo sensibilizar o júri e tentar dizer que ela tinha um motivo pelo qual, né, matar o Anderson. Até que as filhas da Flor de Lis vão assumir a autoria e o advogado está querendo criar uma tese de uma justa defesa, né, que fizeram isso levada por forte emoção, é o que eles devem defender diante do júri. Há relatos de abusos que teriam sido cometidos pelo pastor Anderson do Carmo, serão levados pela defesa de Flor de Lis, né, ao seu julgamento, marcado para 6 de junho. A pastora é acusada de ser mandante da morte de Anderson, seu marido. 2 netas e uma filha da ex-deputada, que afirmam ter sido vítima do pastor, darão seu relato durante o júri. Em entrevista exclusiva ao Extra, eles revelam detalhes dos episódios. As 3 foram convocadas depois pelos advogados de Flor de Lis, que também defende 2 dos filhos da pastora. Então vamos aqui, as 2 netas, olha só, acusam o pastor, né, a Rafaela dos Santos, de 21, e a Lohane dos Santos, de 26. Elas são adultas, mas vão dizer que na época eram de menor. São filhas de Anderson Luiz e de Simone dos Santos. A Simone, não esqueçam que a Simone foi a primeira namorada, né, do Anderson do Carmo. E aí a Flor de Lis tomou o namorado da filha, né, digamos assim, que confessou ter planejado a morte de Anderson após o padrasto ter abusado dela. Ambos estão presos e vão a julgamento no próximo mês. Vamos observar aqui. Rafael afirma ter sido estupro por Anderson há cerca de 5 anos, quando ainda era menor de idade. Olha, sempre isso aí. Enquanto dormia na casa da família em Niterói. A jovem relata que acordou com o avô tocando suas partes íntimas e afirma que ele introduziu o dedo em sua região, né? Rafaela diz que, por ter sono muito pesado, não sabe ao certo tudo o que Anderson fez. Está começando a ser muito estranho, né? Não sei o que ele fez comigo enquanto eu estava dormindo. Estava de short largo e lembro da mão dele nas minhas coisas. Acordei e a cama estava meio molhada, mas não sei exatamente o que aconteceu. Agora você vê, né? Diz que era de menor, agora já tem o quê? 26 anos? Estranho. E a situação vem agora para livrar a avó. Ainda de acordo com a Rafaela, Anderson foi surpreendido pela mãe, Simone, que não chegou a ver o que o padrasto fazia, mas pegou sentado na cama da filha. A jovem afirma que não teve coragem de contar para a mãe. Então agora começa a aparecer os casos, né? Essa aqui é a Flor de Lis, essa aqui é a Simone. A Simone, né, que era a primeira namorada do Anderson. Rafaela conta que começou a sofrer retaliações de Anderson e que a partir de então passou a notar o comportamento do pastor com as outras jovens da casa. Ela diz que não contou sobre o episódio para ninguém, incluindo para os pais e a avó, até a morte do avô. Após o crime, revelou que teria acontecido sobre o fato de ter sido exposta. Ela é muito estranha. A menina, só depois que ficou adulta, começou a contar o que aconteceu. Aí está aqui, filho levantou hipótese. Apesar de Rafael afirmar só ter contado para a família sobre o episódio após a morte do Anderson, a hipótese de abuso na casa foi levantada pelo filho. Então, eu já vi essas histórias, né, que eles levantavam. Flávio dos Santos Rodrigues, ao confessar o crime, depoimento da delegacia de homicídio. Então, o que acontece? Pode ter acontecido? Pode. Não digo que não.
Mas é muito conveniente tudo isso aparecer agora, exatamente há poucos dias do julgamento. Ela vai ser julgada agora no dia 6. Então, parece que existe uma estratégia do advogado, né? Destruir de vez a imagem do Anderson como a pior pessoa da Terra para salvar a Frodelis. Né? Agora, se realmente isso aconteceu, por que não agiram no momento? Né? Por que Frodelis mantinha uma relação com Anderson, que tinha tantos poderes na casa, diante de algo tão grave assim? É muito estranho. Lembrando que a Simone, conta essa história, tinha um caso também com Anderson do Carmo, mesmo sendo a filha da Frodelis, porque ela foi a primeira namorada dele. Então, ia e voltava. É a história que se conta, tá, pessoal? Agora, é tanto absurdo no meio dessa família que eu vou dizer para vocês uma coisa: a Frodelis vai fazer de tudo para sair da cadeia. E segundo a tese, ela está botando que não foi a Frodelis que preparou toda a situação da morte do Anderson do Carmo. Seriam as filhas. Seria principalmente a Simone, diante do que ele tinha feito com a filha. Agora, a menina vem dizer que só contou para os pais após a morte dele. Então, tira um pouco da motivação. Tem uma confusão atrás de confusão, né? Mas eles querem livrar. Fora isso, a Frodelis foi à justiça e tentou mudar o julgamento de Niterói para o Rio de Janeiro. Talvez a Frodelis acredita que no Rio de Janeiro ela vai ter um juiz e vai ter um julgamento mais favorável. Mas a justiça negou o pedido de Frodelis e o julgamento acontecerá em Niterói, tá? Na comarca de Niterói, diante do júri chamado de Niterói. Então, se prepare, porque vai ser agora no dia 6, e essa história, com toda certeza, é uma história que dá um treco, né? O Brasil está irritado com essa situação, uma coisa horrível, com toda certeza. Vamos comentar aqui sobre um outro assunto também que traz revolta no Brasil hoje, que é o caso do presbítero da Assembleia de Deus de Pernambuco, tá, pessoal? De Pernambuco, de uma cidade de Pernambuco, que estava desempregado e foi excluído da sua função de presbítero. Vamos entender aqui essa história, tá aqui, ó. Desempregado, presbítero excluído da Assembleia de Deus por não estar dizimando. Roberto José dos Santos, presidente da IEADAUPE, também afastou dos obreiros pelo mesmo motivo. Esse aqui seria, vamos botar os dois aqui, esse aqui é o pastor José, né? Esse aqui é o pastor José, tá de óculos e terno azul, e esse aqui é o presbítero que foi afastado. Então vamos entender um pouquinho essa história aqui. O presbítero Valmir Moura, da Assembleia de Deus, Abreu e Lima, presidida pelo pastor Roberto José dos Santos, usou as redes sociais para informar que foi excluído de suas funções por não estar pagando o dízimo. Olha aí. A revolta do obreiro é porque ele está desempregado e doente, mas mesmo assim foi penalizado pela liderança da igreja. Olha aí. Valmir Moura é membro da denominação desde 19/5/1992, há bastante tempo, né? Ou seja, há 30 anos, e segundo ele, já trabalhou em vários departamentos de construção da igreja, tudo por amor à obra. O presbítero informou que os seus filhos também estão desempregados e foram chamados para irem a Santa Catarina, para um amigo, para tentar arrumar um emprego. Quando viu seus filhos e netos longe, Valmir resolveu ir para junto da família, né? Como de costume, a Assembleia de Deus, o obreiro levou a carta de recomendação, como um membro. Após 4 meses em Santa Catarina, ele retornou para sua cidade por não ter conseguido emprego na sua área, que ele é vigilante ou porteiro. Valmir trouxe a carta de recomendação e, para sua surpresa, quando retornou à sua congregação, né, na área de desterro, ficou no banco, afastado de suas funções. O pastor da área disse ao obreiro que não poderia ser reativado por não estava dizimando. O membro, então, procurou o pastor José Roberto dos Santos, que é o presidente, e o líder da denominação confirmou a não reativação. De acordo com Valmir Moura, ele não é o único que está afastado de suas funções por não estar dizimando. Outros obreiros também estão sendo punidos. E segundo comenta-se aí o nosso irmão, foi confirmado a disciplina apenas por ele não estar dizimando. Irmãos, vamos comentar aqui sobre dízimo e tentar entender essa situação aqui. Eu não vou defender, não pense que eu vou defender isso, porque, pelo amor de Deus, é um absurdo. Já quero deixar patente para todos vocês que eu acho isso um grande absurdo, especialmente um cara que está desempregado, doente, e a igreja fazer um papel desse, né? Tirar o presbítero das suas funções e dizer que só vai o reativar se ele voltar a dizimar. Isso é um verdadeiro absurdo, mas é o que está acontecendo nas igrejas. As igrejas estão virando verdadeiras empresas, né? O que está acontecendo, e muitas pessoas não estão tendo mais o foco no reino, estão tendo foco no lucro, né? E estão botando essas pressões aí. Só que isso que está acontecendo em Abreu Lima é algo que, com toda certeza, vai machucar muita gente e criar muita revolta.
Mas vamos aqui sobre a questão do dízimo. Em Malaquias, capítulo de número 3, que é um texto muito conhecido, versículo de número 10, a Escritura diz assim, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nós sabemos que nos últimos anos estão surgindo muitas igrejas que são contra o dízimo, que pregam contra dízimo, né, que acham que quem está dizimando está sendo um verdadeiro bobo. Muitas igrejas pregam contra isso. Eu acho que ofertar e dizimar é um privilégio para o crente, é um privilégio. Mas a gente costuma até dizer que a oferta é algo voluntário e o dízimo é algo obrigatório. Agora, a obrigação também é um ato de fé, porque não é obrigado por força de lei, é obrigado por força de fé, né? Obrigado por força de fé, de acreditar de que está cumprindo a palavra de Deus. Então, o que acontece aqui? Devemos tomar muito cuidado. Em Gênesis capítulo de número 4, no versículo de número 3 ao 5, nós vemos lá a história de Caim e Abel. Diz assim, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Então a gente vê já Caim e Abel ofertando ao Senhor de forma voluntária. Na Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20, Abraão foi o primeiro dizimista real, né? Abraão foi o primeiro realmente a dizimar diante de Deus. Abraão trouxe o dízimo e deu o dízimo de tudo ao Senhor. Dízimo, já diz o termo, é 10%. Em Gênesis capítulo 28, do 20 ao 22, nós vemos a história de Jacó, que seguiu o exemplo do seu avô Abraão e também deu o dízimo de tudo. Ele disse, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E Jacó seguiu os exemplos de Abraão. E aí nós chegamos aqui em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, que é essa orientação do profeta para o povo de Israel, trazei todos os dízimos para que não falte mantimento na minha casa. Em Lucas capítulo de número 6, versículo 38, Jesus incentivou a nossa generosidade para com a obra. Jesus disse, dai, né, no capítulo de número 6, verso 28, ou melhor, 38, ele disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medide, também vos medirão de novo. Ou seja, Jesus disse para dar, dai, mas dai de forma gratuita, né? Dai de coração. Em Atos capítulo de número 20, no versículo de número 37, Paulo se referiu também a esse ensinamento. Ele disse, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Dar ofertas e dar dízimo na casa de Deus, eu digo que antes de qualquer coisa de obrigação, é um privilégio. Porque se você está dando, é porque você tem para dar, né? Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, para finalizar aqui, e no verso de número 7, o apóstolo Paulo disse o seguinte, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu acho, sinceramente, que essa atitude do pastor Roberto, né, e da sua igreja, é uma atitude que eu não considero correta, acho um verdadeiro equívoco, né? É tirar um obreiro das suas funções porque não deu dízimo. O dízimo tem que ser incentivado como algo voluntário, né, como algo feito por fé, por graça. Agora, é um obreiro da igreja, temos que entender essa questão, é um obreiro da igreja. Mas é algo muito feio, ainda mais na situação que o obreiro está doente, passando por necessidade. Eu acho um verdadeiro absurdo. A igreja tem que entender o seguinte, a igreja falha muito, muitas igrejas falham muito nessa questão do dízimo. Às vezes tem pessoas que ajudam a igreja a vida inteira, né, da dízimo, da oferta, e às vezes passa momento de necessidade e às vezes as pessoas nem lembram, esquecem das pessoas. Às vezes a pessoa ajuda a igreja da dízimo, oferta, e às vezes vem a falecer e a igreja nem está aí junto para pagar o enterro, para contribuir. Tem muitas igrejas que são preparadas nessa questão e outras que não.
Então vamos ser sinceros aqui. Vamos tomar muito cuidado. Tem muita gente engordando muito, em cima do leite das ovelhas, em cima da lã das ovelhas, mas as ovelhas também precisam ser cuidadas, né? A Escritura Sagrada comenta sobre o pastor, né? Salmo de número 23, né? O Salmo de Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo de Davi demonstra o cuidado do pastor. E pastor é isso, o pastor cuida de ovelha. E se a ovelha está com fome, o pastor ajuda, né? O pastor supra as necessidades das ovelhas. É verdade que existem algumas ovelhas que são encostadas demais, né? Existem algumas ovelhas que querem, né, ficar apenas recebendo da igreja e não querem trabalhar. Agora, existem muitas pessoas que ajudam muito e quando passa no momento de necessidade, tem que olhar com o olhar da compaixão. Igreja não tem que ser vista como empresa, gente. Né? É uma empresa? A igreja é uma empresa, uma organização. Tem contas para pagar, tem uma estrutura de uma empresa, mas a igreja tem que ser vista pelos olhos da compaixão, pelos olhos de Cristo. Né? E se um obreiro, um trabalhador ajudou, trabalhou e está passando por um momento de necessidade, é o momento de a igreja apoiar essa pessoa. Esse é o meu pensamento e eu deixo aí para vocês. Agora, dízimo e oferta, a gente costuma dizer que a oferta, a gente é mais abençoado pela oferta do que pelo dízimo, porque a oferta é um ato voluntário, o dízimo é algo praticamente obrigatório dentro da igreja para manter a igreja. Porém, essa obrigação de dar o dízimo é uma obrigação por fé. Mas vamos olhar a situação de cada um também, né? Ficou muito feio aí a situação e a atitude do pastor, demonstrando que o pastor não está pensando em almas, está pensando apenas, né, no leite e na lã das ovelhas. Ficou muito feio, isso traz um marketing muito negativo para a imagem dessa igreja e desse pastoreio, com toda certeza, tá bom? Pessoal, deixa aí para vocês essa história aí da Frodelis, que envergonha demais o evangelho, mas Deus dará a Frodelis o seu devido julgamento, ainda que ela seja absorvida por esse juiz da terra, ela vai passar pelo julgamento do juiz do juiz. Esse não falha, garanto isso para você. E vamos torcer aí para que essa situação aí do presbítero, diante da repercussão, essa igreja possa mudar a sua atitude, que esse irmão que está desempregado e doente possa ser curado e possa arranjar um emprego para alegremente abençoar e ajudar a sua igreja também. Combinado, carinho de todos? Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.